A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos. Davi dando aqui as últimas instruções para Salomão antes da morte dele. E Davi, ele deixa bem claro que era para que Salomão viesse a ser corajoso. Salomão não poderia temer. Deus, ele te trouxe aqui para lhe falar que coisas grandes o Senhor tem para fazer a partir de agora. E ele diz através dessa palavra: seja alguém que está vigilante, seja alguém que tem coragem. Muitas vezes pensamos que Deus, ele vai nos preparar a vida inteira para vivermos o propósito, mas não é assim, irmãos. Tem um tempo de preparação na minha e na sua vida. Tem um tempo que Deus nos molda, nos prepara, mas depois ele entrega o que ele prometeu, o que ele designou. Mesmo que Salomão tivesse temeroso, aqui nós vemos Davi dizendo para ele: tenha coragem. Você não pode deixar o medo te dominar. Hoje Deus, ele fala contigo: você não pode deixar o medo te dominar. A incerteza. Porque muitas vezes, irmãos, diante de grandes promessas, nós nos sentimos incapazes. Porque nós olhamos para o tamanho da promessa, porque o Deus que faz a promessa é um Deus grande, é um Deus poderoso, é o nosso Rabasturiandacandaraia Deus. Então, ele sendo forte, sendo poderoso, ele não vai entregar promessa pequena. Aí muitas vezes olhamos para a promessa, olhamos para o tamanho daquilo que Deus falou para conosco e pensamos: meu Deus, como é que vai ser? Quando é que eu vou estar preparado, preparada? Porque a gente nunca se acha apto, irmãos, para viver os propósitos de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai lhe capacitar, mas tenha coragem. Você observa aqui de maneira muito clara Davi dizendo para Salomão que ele precisava ter coragem e ser homem. Ele precisava ter coragem, ele precisava não temer. E ter maturidade para viver o que Deus tinha para ele. Declare comigo: eu vou ter coragem e maturidade para viver os propósitos de Deus. Eu vou ter coragem e maturidade para viver os propósitos de Deus. Deus está dizendo para você: eu estou perto de fazer coisas grandes na sua vida. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que são portadoras de grandes promessas. Deus, ele falou que faria coisas grandes na sua história, porém você está vendo o tempo passar e você diz assim: deve ser daqui a alguns anos, eu ainda não estou preparado, eu não estou preparada. Aí Deus está olhando hoje dizendo: coragem, porque está chegando o tempo de você viver as minhas promessas. E você vai precisar ter maturidade, você vai precisar ser forte. Por quê? Porque não vai ser fácil, mas eu quero lhe dizer uma coisa: eu te capacitei para isso, diz o Senhor. Deus, irmãos, ele não nos entrega nada que primeiramente ele não venha nos capacitar. Primeiramente ele capacita. E eu vejo Deus aqui falando com pessoas que estavam sendo capacitadas por ele. E dizendo para você: quem te escolheu foi eu. Quem havia escolhido Salomão, irmãos, não foi Davi. Quem havia escolhido Salomão foi o próprio Deus. Quando o próprio Deus, ele escolhe, ele capacita. Não é sobre nós, mas é sobre o Deus que escolhe, que traz a capacitação. Se Deus diz que você vai pregar, ele vai te capacitar para isso. Se Deus diz que você vai cantar, ele vai te capacitar para isso. Se Deus diz que você vai ser um médico, um advogado, um juiz, uma enfermeira, ele vai lhe capacitar para isso. Deus capacita, irmãos. Deus, ele trabalha na minha e na sua vida para que a gente possa viver as promessas dele. Aqui você vai observar de maneira muito clara que Davi deixou claro para Salomão: guarde as ordens, os mandamentos, os preceitos do Senhor. O que você tem que fazer, Salomão, é temer a Deus. O segredo está aí.
Você não tem que se preocupar como vai acontecer o reinado na sua história. Você tem que se preocupar em agradar a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes ficamos preocupados com o cumprimento de palavra, com o cumprimento de promessa. E esquecemos de agradar a Deus. E esquecemos do principal, que é não deixar a presença do Senhor faltar na nossa vida. É guardarmos as instruções, andar nos caminhos do Senhor, guardarmos os estatutos, mandamentos. A gente muitas vezes esquece disso e ficamos focando só em como é que vai ser, como é que Deus vai nos capacitar, qual vai ser a porta que Deus vai abrir. Mas a minha e a sua preocupação não pode ser essa. A minha e a sua preocupação tem que ser agradar a Deus. Davi deixa claro aqui para Salomão: agrade a Deus, porque Deus cuida de tudo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, as demais coisas nos são acrescentadas. Nós precisamos buscar o reino dele e a sua justiça. O que Salomão precisava fazer para ter um reinado abençoado era somente buscar ao Senhor de todo o seu coração. Declare comigo: eu vou buscar a Deus de todo o meu coração e vou ser abençoada por ele. Eu vou buscar a Deus de todo o meu coração e vou ser abençoado por ele. Guarde isso na tábua do seu coração. Você não precisa querer entender o que Deus vai usar, quem Deus vai usar, a porta que ele vai abrir, como você vai chegar no patamar que ele disse que você chegaria. Como a restauração vai acontecer, como a cura, como a libertação vai acontecer. Você não precisa querer entender como vai ser. Quem vai trabalhar por você é Deus. Mas para que aconteça os propósitos de Deus de maneira bem sucedida, você precisa guardar os mandamentos, você precisa guardar as ordens, a presença do Senhor precisa estar ativa na sua vida. Pare de se preocupar como é que vai ser o cumprimento da palavra. Pare de se preocupar como é que Deus vai fazer a promessa acontecer a partir de agora. Que a sua preocupação, que a nossa preocupação seja agradar a Deus em primeiro lugar. Termos coragem para viver os propósitos dele, porque sim, covardes e medrosos não conseguem viver propósito de Deus. Por quê, irmã? Porque é algo muito forte. Nós somos preparados. Não é fácil, vamos passar por adversidades, deserto. Vale, só fica, irmãos, quem verdadeiramente não tem medo, não é temeroso. Porque se a pessoa for temerosa, for medrosa, não fica. É tanto que Davi deixou claro aqui para Salomão na sua última instrução. Ele disse para ele: seja corajoso. Você vai precisar ter coragem, não vai ser fácil. E hoje Deus diz para você: não é fácil, mas se você tiver coragem, você vive os meus propósitos. Se você for homem, for mulher, ter maturidade, porque sim, até para ver os propósitos de Deus precisamos ter maturidade. O apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele agia como um menino, pensava como um menino. Mas chegou um tempo que ele deixou de ser menino, ele parou com as coisas de menino. Então tem um tempo na minha e na sua vida que é necessária maturidade, principalmente para viver as promessas de Deus. Declare comigo: eu recebo de Deus maturidade para viver as promessas dele. Eu recebo de Deus maturidade para viver as promessas dele. Imagine, irmãos, um rei maturo. Imagine se Salomão fosse alguém que não tivesse maturidade, que fosse medroso. O reinado dele, irmãos, não duraria nem um pouquinho. Num instante, rapidinho, ele seria destruído. Então, por isso, Davi o instrui. Davi entrega aqui 3 instruções para ele especiais, que nós temos que guardar na tábua do nosso coração para a nossa vida. Porque nós vamos viver propósitos de Deus, porque tudo que Deus fala, irmãos, ele cumpre. A palavra do Senhor nos deixa claro que o Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. Pode passar céus, pode passar terra, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ou seja, a palavra do Senhor se cumpre. Mas para cumprimento da palavra de Deus, irmãos, precisamos estar posicionados. Então, essas 3 instruções aqui que Davi, ele entrega para Salomão, é algo realmente muito especial que nós devemos guardar para a nossa vida. Nós temos que ter coragem, nós não podemos ser medrosos para vivermos os propósitos de Deus. E foi isso que Davi disse para Salomão. Ele também disse para Salomão ser homem, ou seja, ter maturidade. Quando ele fala ser homem, ele diz assim: seja maduro. Não seja um menino. Por quê? Porque não tem como um menino reinar com excelência, irmãos. Não tem como uma menina fazer os propósitos de Deus com excelência. Você coloca um menino e uma menina para uma grande responsabilidade? Não coloca. Nós precisamos ter essa grande maturidade. E ele ainda diz mais para Salomão. Ele diz que Salomão deve temer ao Senhor, guardar os mandamentos, os preceitos, os testemunhos, os juízos, como está escrito na lei de Moisés, para que ele pudesse prosperar em tudo quanto ele fizesse e por onde quer que ele fosse.
Ou seja, se ele cumprisse essas ordens, essas últimas ordenanças, essas instruções aqui do pai dele, ele seria bem sucedido. Se nós ouvirmos a voz de Deus e colocarmos, irmãos, essas instruções em prática na nossa vida, nós vamos ver os propósitos de Deus se cumprindo e o nome do Senhor sendo glorificado de maneira especial na nossa história. Porque sim, Deus, ele quer glorificar o nome dele na minha e na sua vida. Ele quer nos fazer viver propósitos dos céus. E hoje, ele está falando com você e dizendo: tenha coragem, não tenha medo. Não seja alguém temeroso. Não seja alguém que no primeiro obstáculo desiste. Não seja alguém que na primeira adversidade diz que não vai mais tentar, que vai desistir, que vai abrir mão. Porque pessoas assim não são maduras, irmãos. Se você parar para analisar, a coragem e a maturidade, elas andam juntas. Porque quem tem coragem, irmãos, são pessoas que são maduras. São pessoas que não andam temerosas, mas que têm a convicção do Deus que serve. Hoje Deus fala contigo, tenha a convicção do Deus que você serve, do Deus que ele chamou, do Deus que ele escolheu. A escolha de Salomão não era uma escolha humana. Ele não iria reinar porque Davi olhou e disse: é o filho de Batseba, da mulher que eu amo, que eu gosto, e ele vai reinar. Não, não foi assim que aconteceu. Deus olhou e o escolheu. E o Deus que escolhe capacita. Todas as vezes que eu olho para a história de Salomão, eu vejo a capacitação de Deus na vida de pessoas improváveis, na vida de pessoas que, humanamente falando, não faria os propósitos de Deus com excelência, humanamente falando. Mas com a capacitação de Deus, consegue mesmo chegar onde Deus designou. Hoje Deus, ele fala contigo: com a minha capacitação você chega aonde eu designei para sua vida. Com a minha capacitação você vive os meus propósitos para a sua história, porque eu sou Deus, diz o Senhor dos exércitos, que te capacito. Eu sou Deus que te fortaleço. Eu sou Deus que te faço viver as promessas e os desígnios que eu mesmo determinei para a sua vida, irmãos. Quando Deus determina, ninguém pode invalidar, ninguém pode anular. Ele traz a capacitação, ele fortalece, ele amadurece, ele traz a coragem, mas nós precisamos dar lugar para que isso aconteça. Era necessário Salomão dar lugar. Era necessário Salomão colocar Deus em primeiro lugar e agir como um homem. Você tem que agir como um homem, você tem que agir como uma mulher de Deus, sim. Porque se você for escolhido, se você for escolhida para algo, mesmo que você ache que você é incapaz, Deus não errou o endereço. Deus, ele não falhou quando ele te escolheu. Muitas vezes você se pergunta: Deus, por que o Senhor me escolheu? Se eu sou incapaz, se eu sou uma pessoa que não consigo cumprir os teus desígnios, aí Deus olha hoje para você através dessa palavra e fala contigo, dizendo: eu não erro o alvo. A capacitação não vem de você. Sou eu, Deus, que te capacito. Sou eu, Deus, que te fortaleço. Sou eu, Deus, que te sustento, que te ajudo, para que você possa viver os meus propósitos, para que você possa viver os meus desígnios. Sim, você viverá os desígnios de Deus. Você viverá os propósitos dele para a sua vida, porque ele te escolheu para uma obra. Ele te escolheu com um propósito e ninguém pode anular o que Deus determinou sobre a sua história. Davi deixou bem claro: você é escolhido por Deus e Deus não erra alvo, Salomão. Hoje Deus diz para você: você é escolhida, você é escolhido. Você não queria a resposta de Deus? Declare comigo: eu sou escolha de Deus, foi Ele quem me escolheu. Eu sou escolha de Deus, foi Ele quem me escolheu. Eu te faço uma pergunta: se foi Deus que te escolheu, você acha que ele não vai te capacitar? Você acha que ele não vai te ajudar a viver o propósito dele? Se o propósito é dele, não é seu. Se os sonhos são dele, não são seus. Irmãos, quando paramos para analisar, nós paramos de nos preocupar. Quando olhamos dessa forma, nós precisamos parar para olhar dessa forma. O sonho é de Deus, não é meu. O projeto é de Deus, não é meu. O desígnio é de Deus, não é meu. Então eu estou sendo preparada para viver, e quem me prepara é Ele. Você está sendo preparado, moldado, mas seja alguém que, quando chegar os propósitos de Deus, que está às portas de acontecer na sua vida, como estava aqui às portas de acontecer na história de Salomão, porque após a morte de Davi, a Bíblia nos diz que quem passou a reinar foi Salomão. Então o propósito de Deus já estava às portas aqui de acontecer.
Salomão precisava ter coragem, ter maturidade e cumprir os desígnios do Senhor, porque o restante Deus faria por ele. Só faça a sua parte. Só seja alguém que confia no Senhor, que não teme diante dos obstáculos, das adversidades, porque Deus te fará viver propósitos que Ele mesmo determinou para a sua vida. O propósito é de Deus, não é seu. Quem te capacita é Ele. Só coloque Ele em primeiro lugar. Só tenha coragem, ousadia, intrepidez. Seja uma pessoa madura, porque os propósitos de Deus vão acontecer na sua história e eles não vão tardar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque eu creio que a mesma encontrará cumprimento na nossa história. Da mesma forma, Pai, que o Senhor esteve com Salomão, o Senhor também está, meu Deus amado, riandaraiacandaraia para conosco. O Senhor não nos deixou, o Senhor é fiel, meu Deus amado, o Senhor não nos desamparou e o Senhor está trabalhando ao nosso favor, meu Pai. O que precisamos fazer é só nos posicionarmos. Era isso que Davi estava dizendo para Salomão. Se posicione, não tenha medo. Seja alguém que coloca Deus em primeiro lugar, porque Ele vai trabalhar por você. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, oh Deus. O Senhor foi o Deus que sustentou a Salomão. Eu te peço, nos sustenta, Pai, nos teus propósitos. Nos capacita, porque nós sabemos que humanamente falando somos incapazes. Mas não andamos segundo aquilo que contemplamos, Senhor. Não andamos segundo o que a carne mostra, mas andamos segundo a Tua palavra. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos ajuda para vivermos os Teus propósitos, para vivermos os Teus desígnios. Foi o Senhor, Pai, quem esteve com Salomão. Ele só precisava não temer, e o que a gente precisa, Senhor, é não temer, porque grandes serão os obstáculos, as lutas, para que a gente não chegue aos Teus propósitos. Mas se a gente se apegar, estou, Senhor, se a gente se apegar à Tua palavra, crendo que o Senhor é fiel para cumprir os Teus desígnios, Pai, acreditando que o Senhor continua sendo o mesmo que capacita, porque quando o Senhor manda, o Senhor garante e traz a capacitação. Nós seremos, Pai amado, abençoados, nós seremos bem-sucedidos, meu Deus amado, como Salomão ele foi no reinado dele. Eu sei, meu Deus amado, que ele passou por muitos obstáculos, meu Deus, e houve coisas também que não agradou ao Senhor, mas parte da vida dele que ele fez segundo as Tuas instruções, ele recebeu a recompensa, Pai. Nos momentos que ele andou com retidão, o Senhor esteve com ele. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, porque assim nós vamos viver os Teus desígnios de maneira perfeita, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos capacita, nos fortalece, nos ajuda, nos sustenta e esteja conosco, Pai, para que possamos viver os Teus propósitos sem recuar, sem hesitar e sem nos amedrontarmos, porque o Senhor tem o controle de tudo e a capacitação vem dos céus para a nossa vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será vista daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho e que o Teu nome seja glorificado de maneira especial. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor os corações dos Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus hoje fala contigo, que Ele é o Deus que te capacita. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, a capacitação não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Tenha coragem, pois você está prestes a viver os propósitos que Deus designou para a sua vida. Ele não vai ficar a vida inteira lhe preparando para chegar no fim da vida você ainda está despreparado, não. Muitas vezes nos achamos incapazes para vivermos os propósitos de Deus, mas precisamos entender uma coisa: é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos fortalece. Nós só precisamos fazer como Davi disse aqui a Salomão: termos coragem, maturidade e andarmos segundo as direções de Deus, porque o restante Deus fará pela nossa vida da mesma forma que Deus trabalhou por Salomão. Deus também trabalhará por você. Está chegando o tempo do cumprimento da promessa de Deus na sua história, e é Ele quem te capacita. Não temas, Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.